Opa, tudo bom? Quem vos fala aqui agora é Castellani e hoje nós temos um novo convidado que é um pouco polêmico, que apareceu em páginas de memes recentemente, que se denomina como cristão, terraplanista, negacionista da ciência moderna e cavaleiro cruzado anti-ateísmo e cavaleiro da Terra plana. Por favor, se apresente, Prince. Saudações, meus amigos. Eu sou o Prince, sou um cavaleiro cruzado terraplanista, anti-cientificista, anticomunista e anticapitalista e ultranacionalista. Sou eu, cara. Também Cara. sou ex-tiuanista, quando o tiuanismo ainda era um movimento, eu participava. Eu era o cantor oficial do tiuanismo. Eu sou o criador do hino Tiuanista Sou, se alguém conhece. Você é o criador do Tiuanista Soul? Mesmo? Exatamente. Se você quiser, eu canto agora. Pode. Canta aí então. Tiuanista sou, tiuanista de vencer ou morrer, e por isso estou a serviço de minha pátria com prazer. Tá bom. Pela abolição da escravidão, dos juros e da inflação, pelo fim do padrão de consumo e escala de produção, na comunidade do povo, não há indivíduo parasitário. Tá Ok, meu amigo. Tá bom, senão toma todo o podcast, mas tá bom, cara, tá bom. Ó, não desafinou, não desafinou. Eu me empolgo quando eu começo a cantar. Eu percebi, você é um pouco hiperativo, né? Mas tranquilo. Não, eu percebi. E assim, você também é conhecido como, além todas essas coisas, você é conhecido como ter um estilo um pouco, como pode dizer, exótico, assim. Old fashion. Tipo, naipe monarquista da UFPR, né? Você disse que é até amigo meu parceirão, dele, né? cara. Grandíssimo Luiz Otávio Taraziuki Naufel, cara. Grande homem, cara. Herói nacional da nação brasileira. Uhum. E, porra, então vocês são dois de Curitiba, né, cara? Sacanagem. Sim, cara. Mas somos o melhor estado do Brasil. Curitiba é estado agora, cara? Sim, cara. Logo será um estado independente. Nós vamos fazer um golpe e Pô, mas você não era monarquista? Do Brasil. Sou monarquista? Cara, eu gosto da... cara. Eu sou, cara. Eu sou. Só que, por exemplo, tem uma questão. Eu sou a favor da monarquia de Avis. Sou a favor da restauração da casa de Avis. Não que eu não goste da casa de Orleans e Bragança. Eu gosto, mas eu acho que a verdadeira família real brasileira é a família de Avis. Avis? Quem são esses Avis? Avis era a antiga família de Portugal, que governava o reino de Portugal e também seus territórios ultramarinos. Só que digamos que eles sofreram um golpe pela família Bragança, e daí a família Bragança assumiu o trono de Portugal, mas a família original era a de Avis. Inclusive, Antônio Conselheiro, ele defendia, muita gente diz que ele era monarquista, isso é verdade, e ele defendia a restauração da monarquia de Avis, Antônio Conselheiro. Entendi. E assim, o ouvinte deve estar se coçando aí, né? Eu falando de monarquia e tal, mas acho que o ouvinte quer saber também de outros assuntos, tipo, como eu posso dizer, da questão da terra. Mas eu tô querendo postergar esse assunto ainda. Eu tô querendo postergar ainda. Vamos ver. Por exemplo, meu filho. Você é monarquista no seu perfil aqui. Tem uma bandeira do Brasil Império, mas tem Gustavo Barroso, cara. Você não acha um pouco de contradição, não, cara? Cara, é que eu gosto da... Como que eu posso explicar, cara? O Gustavo Barroso, eu gosto da história, da perspectiva histórica que ele conta do Brasil. Que na verdade é a perspectiva verdadeira. E, na minha opinião, é o que explica melhor a história do Brasil, cara. Por isso que eu gosto dele, cara.
E na verdade, cara, meio que as pessoas inteligentes são justamente aquelas que conseguem lidar com contradições, cara. Por exemplo, existem certas coisas que o Karl Marx fala que ele tá certo, existem coisas que, por exemplo, Mises fala que ele tá certo. Qualquer pessoa, independente da sua ideologia, ela pode falar coisas corretas. Essa que é a questão. Você apenas tem que saber separar o joio do trigo, né? Saber separar o que é bom do que é lixo. Entende, cara? Essa é a questão. Mas é que tá. Mas ao mesmo tempo que você fala dessa contradição, você coloca aqui na tua bio. Negacionista da ciência moderna. Como assim negacionismo? Você é negacionista do método científico? O que você é? Você O método... não aceita nada da ciência? Deixa eu explicar pra você, cara. O método científico, ele deveria ser baseado em observação, experimentação e reprodução. Esse é o método científico. Mas só que o que a ciência moderna hoje em dia ela faz, ela cria teorias em cima de teorias, em cima de outras teorias, a qual não podem ser reproduzidas, tampouco experimentadas, tal qual o evolucionismo, tal qual o heliocentrismo, tal qual a teoria da gravidade de Newton, e são todas teorias criadas por maçons com o único intuito de negar a existência do Criador, de Yahweh. Entende, meu amigo? Pô, Prince, mas você tem um problema, cara, nesse raciocínio teu. Porque se você ler qualquer artigo científico, quando não tá se tratando de uma questão a priori, você meio que, como é que eu posso dizer? Tu tem todas essas 3 fases de análise, desenvolvimento e teste. Não? Não tem. Teste é uma coisa que qualquer um pode testar. Qualquer um que pode ir pro espaço. Mas, por exemplo, a teoria da evolução, por exemplo, ela não é uma, tipo assim, tem hipótese e ela surge como teoria. Teoria tenta explicar um fenômeno da realidade onde tu, tipo assim, é algo plausível, mas você realmente não tem certeza. Agora, e não é que ninguém você tem certeza, não tem prova, é ficção. Não, mas é que tá. Só porque uma teoria. Pegam um esqueleto de um macaco e falam que é, sei lá, o seu bisavô, cara. O Prince. Nunca se observou um macaco se transformando num ser humano. Sem contar que a teoria da evolução é a base do racismo. Mas, Prince, deixa eu só falar um bagulho, cara. Que eu não tô falando da validade ou não, cara. Eu tô só dizendo, tipo assim, teoria justamente se chama teoria porque realmente não tem como você saber qual é com precisão se aquilo ali é verdadeiro ou falso, mas teoria, é um modelo para explicar as coisas, só errado. Que não, é o nome correto. O errado seria chamar de lei. Cara, toda ciência moderna, ela advém de um grupo chamado Royal Society. Royal Society, que é uma sociedade maçônica cabalista, que busca como único intuito negar o que está nas escrituras, nas sagradas escrituras. Não sei se você sabe, mas Newton era maçom. O Charles Darwin, ele próprio era satanista. O Albert Einstein era seguidor da Cabala. Cara, é que o ateísmo moderno, as pessoas pensam que ateísmo é você negar que existem coisas metafísicas. Isso não é verdade. O ateísmo, na verdade, não é que ele nega a existência de Deus. O ateísmo, ele vai contra Deus. O ateísmo, ele é a favor do opositor de Deus, que é o capeta. O ateísmo seria o satanismo em sua forma mais pura. Mas o Prince, mas tem um problema no seu raciocínio, eu acho. Porque assim, você tem, por exemplo, você é católico, certo? Puramente católico, correto? Pô, não tem o criador da teoria do Big Bang, que é um padre católico, e o criador da genética, que também é um padre católico? Que foi justamente usado o método científico moderno, não? Aí que tá, cara. Muita gente vai ficar bravo por eu falar. Eu me defino como católico, até porque eu já fui batizado na igreja católica. Mas, na verdade, eu me encaixaria mais como um biblicista, como uma pessoa que vê as coisas muito a partir das sagradas escrituras, cara. Eu sou muito alguém biblicista, cara. Por exemplo, eu vou explicar o que é. A Bíblia. As pessoas hoje em dia tendem... Qual que é o problema, inclusive, de protestantes? Que os protestantes, tanto protestantes quanto católicos, eles tentam interpretar a Bíblia através de metáforas. O que é errado, porque
quando algo é metáfora na Bíblia, deixa-se bem claro, parábola, metáfora, entende? E quando algo é literal na Bíblia, ou, por exemplo, na Bíblia, quando algo é metáfora, diz que é um sonho. Mas quando algo é literal, por exemplo, Gênesis, está escrito. Em Gênesis diz, Deus criou a terra em 6 dias e descansou no 7º. Isso significa que Deus criou a terra em 6 dias. Ou seja, tudo que está em Gênesis é literal. Por exemplo, os anjos caídos tiveram filhos com as mulheres humanas. E esses filhos se tornaram gigantes. Isso é uma coisa literal, cara. Que as pessoas tentam ficar interpretando como se fosse a metáfora disso, daquilo, aquele outro. Quase como a ciência moderna, cara. Por exemplo, eu vou dizer um problema que eu tenho com a astronomia moderna. A astronomia moderna, você observa o céu. Você tem o Sol e a Lua do mesmo tamanho. Nós, terraplanistas, olhamos para aquilo e dizemos, eles são do mesmo tamanho porque eles são do mesmo tamanho. A ciência moderna vai criar todo um malabarismo para dizer que não. Eles se parecem do mesmo tamanho, mas é porque o Sol está a não sei quantos bilhões de quilômetros luz da Terra e a Lua está a não sei quantos quilômetros. Inclusive, são números muito especificamente que eles colocam de propósito. Por exemplo, que a Terra gira a 1666 km por hora. Esse número não é à toa. A ciência moderna é satânica, cara. Essa que é a verdade. Poxa, como eu posso dizer? Tu acha que, por exemplo, se tivesse uma Terra movendo a 1666, acho que nem é essa velocidade, deixa eu dar uma olhada. É essa velocidade, pesquisa. Qual é a velocidade que a Terra gira? Uhum. 1666. Mas olha, como é que eu posso dizer? Tem método, isso cara. Em quilômetros, em metros cúbicos é 465. Ou metros por segundo, no caso, que é a medida internacional. Mas, Prince, você acha que, por exemplo, se a gente se move nessa velocidade, você acha que a gente seria jogado da Terra? Óbvio, cara. Porque, cara, tudo, se você for ver toda essa ciência moderna, se baseia na teoria da gravidade. Não, eu tô perguntando se você seria jogado da Terra. Cara. Lógico que seria, Pô, mas, cara. Por exemplo, se você pegue tá pegue uma bola e gire ela, tipo assim, pegue uma bola, coloque num pino e faz um motorzinho pra ela girar. E coloque, sei lá, uma água em cima dela, pra ver se a água não esparrama tudo, cara. Pô, mas aí uma comparação desonesta, você não acha? Porque a bola em si não vai ter magnético ou gravitacional. Se você colocar um ímã. Gravidade é uma farsa, cara. Não, mas calma aí. Não, mas Prince, deixa eu terminar o argumento. Mas, por exemplo, se você pegar uma bola de ferro, colocar um ímã sobre a superfície e girar a bola de ferro, o ímã vai ficar preso. Mas, cara, nem tudo tem propriedades magnéticas, nem tudo é um ímã. Se você pegar uma folha, ela não gruda no ímã. E mais, vamos fazer o seguinte, vamos pegar água, pegar pó de ímã e jogar na água assim, fazer uma água magnética. Mesmo se você joga essa água magnética em cima de uma bola de ferro girando, a água não vai parar ali, cara. Vai parar os ímãs ali, mas a água vai continuar escorrendo. Então você acha que, tipo assim, se eu não a Terra não pode ser plana, ou não pode ser uma bola, porque porque empiricamente eu pego uma bola, coloco água nela e a água cai, né? Senão ela deveria ter a teoria da densidade. Deixa eu explicar uma coisa pra você, cara. Que não existe gravidade. O que existe é densidade. Coisas que são mais densas, elas tendem a ir para cima. Coisas que são mais densas tendem a ir para baixo. Coisas que são menos densas tendem a ir para cima. Por isso que, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito empírico para você. Você pega uma bola de madeira e uma bola de chumbo. Primeiro fato que a ciência moderna mente. Elas não caem à mesma velocidade. A de chumbo cai muito mais rápido. Segunda coisa, a bola de chumbo e a bola de madeira, se você jogar elas no ar, na água, você vai notar uma coisa muito interessante. Enquanto a de chumbo vai cair no ar, ela também vai afundar na água. Já a de madeira, ela vai bater na água e vai boiar. Isso é um outro princípio, que é o princípio da flutuabilidade. Ou seja, porque se for ver na água, por que, por exemplo, algumas coisas sobem na água? Tudo que é menos denso do que a água, boia, vai para cima. E tudo que é mais denso vai para baixo. Essa que é a verdadeira gravidade.
Porque o que a gravidade ela prega? Que massa atrai massa. Mas isso é algo que, como seguindo o próprio método científico, não é algo experimentável. Não é algo que você possa ver empiricamente. Porque eu falei, se massa atraísse massa, você chegaria perto de uma montanha com um grãozinho de areia, e o grãozinho de areia iria ser atraído pela massa da montanha. Ou seja, não é algo que... Aí eu já vou com outra questão. Eles falam, não, mas é porque precisa de um número muito grande de átomos, como, por exemplo, o núcleo da Terra. Só que aí que vem a metodologia safada da ciência moderna, que é se esconder atrás de números grandes, para que não possa ser testado empiricamente. Eles dizem, ok, esses planetas e essas estrelas estão a milhares de anos-luz, portanto, nós não podemos chegar até lá para ver. A gravidade ela precisa de um núcleo de milhões de quilômetros. Nós não temos como ver esse núcleo. A evolução ocorre a partir de bilhões de anos. A gente não tem como ver. Eles se entendem que é tudo bilhões, trilhões, quintilhões, números que não são nem... Você não pode nem contar até esses números, cara. Mas, Prince, você sabe pelo menos a fórmula do... Quais são as variáveis para construir gravidade? Cara, vou ser bem sério pra você. Eu, na escola, eu era uma bosta em física. Porque a física atual é mentirosa, cara. Simples. Porque, assim, eu só fui entender de física quando eu virei terraplanista, porque é algo muito mais simples, faz muito mais sentido. Pô, é interessante. Entende? Não precisa de muito malabar. Cara, a ciência terraplanista, cara, é uma coisa que qualquer pessoa... O que acontece? Como diria o Super Xandão, essa questão de relatividade geral e relatividade, não sei das quantas, gravitação, eles escondem, é cheio de cálculozinho muito minucioso para que seja algo praticamente iniciático, onde só uma elite de pessoas que esteja iniciado em todos esses cálculos, elas possam aprender. Ou seja, não é um conhecimento que pode ser dado ao público, apenas a uma pequena elite de iniciados, entende? É quase algo esotérico, essa ciência atual. Enquanto, por exemplo, a ciência da Terra plana é uma coisa simples. Se eu explicar para minha avó, ela entende. Tanto que eu converti minha avó ao terraplanista. Eu expliquei para minha avó, ela se tornou terraplanista. Porque é algo que uma pessoa simples, você não precisa fazer faculdade em Oxford para você entender a ciência por trás da Terra plana. É só você observar a sua realidade, a sua volta. Essa que é a questão. É algo muito mais... Mas quando é que foi para você virar a chavinha para virar terraplanista? Vou explicar. Primeiro vamos explicar, dar uma breve explicação histórica do terraplanismo. Primeiramente, todas as sociedades antigas pré-copernicanas, ou seja, antes do Copérnico e antes de alguns filósofos gregos, como Aristóteles ou Eratóstenes, todo mundo acreditava que a Terra é plana. Até os filósofos gregos e depois todo mundo, cara. Antes dos filósofos gregos não havia uma pessoa que acreditasse que a Terra era um globo. E aí eu vou te explicar uma coisa. Era só do modelo tipo geocentrista redondo quando representa cara, não faz sentido a Terra ser o centro do universo sendo redonda. Não, mas eu vou explicar uma coisa para você, cara. E o Aristóteles, como bem está dito no livro, inclusive eu tenho ele aqui, o livro da Publicações, Éter, Terra Plana, o Éter e o Real Formato da Terra, de Alfred Kimischer, escrito em 1936. Como bem diz Alfred Kimischer, Aristóteles, Platão, esses filósofos, eles acreditavam que a Terra era um globo não por uma razão científica, mas por uma razão filosófica. Pois eles entendiam que o globo era um formato perfeito, onde, por exemplo, todas as pontas são perfeitamente alinhadas com o centro. Logo, para o universo ser perfeito, para a Terra ser perfeita, precisava ser um globo. Daí que surgiu. E digamos que isso foi, posteriormente, como eu posso explicar? Foi sendo criado teorias em cima de teorias para, digamos que, explicar um modelo feito ali, que era do globo, para justificar a bola. Até que no século XIX ocorre um renascimento do terraplanismo, como, por exemplo, a Sociedade de Estudos Zetéticos. Eu não vou lembrar bem o nome do cara, mas é um cara que, por exemplo, ele começou a fazer testes de curvatura, que é que os terraplanistas fazem hoje também, tipo, com telescópios e tudo mais. Ele percebeu que você consegue ver coisas na praia muito além do que dizem que é a curvatura. Mas só que até hoje ninguém conseguiu explicar essa questão. E agora, no século XX,
Inclusive, uma coisa que eu não vou entrar muito nesse assunto aqui, porque é algo polêmico, envolve algo bem pesado até, mas um período do século XX onde você tinha muitos terraplanistas era na Alemanha NS, cara. Na Alemanha, de 1933 a 45, o terraplanismo floresceu e tinha muitos terraplanistas lá. Mas vamos ignorar esse fato por agora. Vamos passar para o século XXI, onde teve um cara chamado Eric Dubay. Inclusive, ele é amigo do criador do tibetanismo, a qual eu não vou dizer o nome do criador do tibetanismo agora. Eric Dubay, ele que é um norte-americano que mora na Tailândia, ele começou a fazer experimentos empíricos e concluiu que é impossível a Terra ser um globo, como dizem. Sem contar naquela história do homem não ter ido para a Lua, corrobora muito. Essa é mais ou menos a história da concepção da Terra plana e estacionária. Agora, eu não respondi a sua pergunta, né? De como eu me tornei terraplanista. Bem, eu em específico, eu já venho estudando esse assunto há muitos meses, cara. Há muitos meses, por exemplo, eu venho notando que... Mas cara, quanto tempo você é terraplanista, assim, oficial? Mais ou menos uns 3 meses. Mais ou menos uns 3 ou 4 meses. Eu vou explicar assim, não, mas assim, mas foi um processo gradual, não foi do dia pra noite. O que você leu sobre... Cara, não, sim, mas o que você leu? Eu li o livro do Kimischer e também um livro do Eric Dubay sobre a questão da Terra. Mas você leu... Mas, Prince, você leu algum livro que é pró-globo pra ver, tipo, um contraditório, assim? Como eu posso explicar, cara? Eu já conhecia o modelo da Terra Globo. Mas às vezes... Como é que eu posso dizer? Não, vamos continuar o meu raciocínio. O problema da ciência moderna... Eu sempre fui cético à ciência moderna. Eu sempre, por exemplo, não acreditei em evolução. Eu por exemplo, tinha muitas dúvidas sobre se o homem foi ou não para a Lua. Eu sempre fui cético à ciência moderna. Eu sempre tive dúvidas se o universo realmente é tão grande quanto dizem. Eu não acreditava em vida em outros planetas. Eu tinha já esse ceticismo. Aí, através do meu amigo Agostinho, eu comecei a ver canais do YouTube terraplanistas. Por enquanto era só canal no YouTube. E, por exemplo, muitas coisas que eles falavam, para mim fazia muito mais sentido do que a ciência moderna, cara. E como eu disse, cara, qual que é o problema, qual que é a diferença de você ler um livro terraglobista e ler um livro terraplanista? Eu vou explicar qual que é a diferença. É que esses livros, por exemplo, defendendo a teoria do globo, são livros praticamente iniciáticos, esotéricos. Para você ler, você já precisa estar iniciado em um monte de fórmulas e cálculos e mais equações, que é só, de fato, um gênio matemático que consegue entender aquilo, cara. Agora, um livro de terra plana, você pode dar, por exemplo, para uma criança e ela vai entender aquilo, porque é algo muito mais simples, algo muito mais observável na realidade. Poxa, Prince, mas se, por exemplo, se você quer provar um modelo... Existem livros simples que as crianças entendem sobre a Terra Globo, mas tipo assim... Baseados em mentiras, por exemplo. Eles dizem não, mas eu não tô falando se é mentira. Baseado em mentiras. Eu não tô falando se é mentira ou não, mas tipo assim... Não deveria ter também um livro terraplanista que tem que ter uns cálculos assim doidão pra provar que é simétrico? Sim, tem alguns cálculos, mas é algo que não é tão importante assim. Por exemplo, tem uns cálculos que dizem, por exemplo, que o Sol está no modelo da Terra plana a 4.500 quilômetros. Existe, por exemplo, que a estrela Polaris está mais ou menos 6.000 quilômetros de altitude, está no topo do domo. Existem sim cálculos na questão da Terra plana, só que é algo mais para quem já é especialista, quer se aprofundar. Inclusive, eu pretendo me aprofundar, me tornar tipo um especialista no modelo da Terra estacionária plana. Eu pretendo me aprofundar nesses assuntos. Mas eu entendo que você é uma pessoa muito engajada com essas áreas, nessa parte de geografia, né? Ao menos nesse meio tempo. Assim. Mas você faz faculdade de quê? História. História. Só que, cara, eu não vou falar muito disso aqui, cara, porque... Não, é só pra saber, tá ligado?
Sim, antes de começar a gravar, eu tenho opiniões políticas muito contrárias ao sistema, assim, que pode dar problema se eu falar aqui. Entende, cara? Tem opiniões políticas Não, muito 360 graus não. opostas. Aqui é a sua casa, cara. Não precisa se preocupar, não. Pode ficar tranquilo Não, aí. aqui é minha casa, sim, sim. É de boa. Cara, eu vou dar um resumo pra você, cara. Eu, como diria o Papo Super Xandão, eu acredito que esse mundo que vivemos é uma tremenda fraude, cara. Onde, por exemplo, existe um sistema de pessoas muito poderosas que estão no topo, e essas pessoas muito poderosas, elas mentem para toda a humanidade, fazem as pessoas acreditar em mentiras e fazem as pessoas se tornarem alienadas, escravas, sabe? Por exemplo, eles mentem sobre o formato da Terra, mentem sobre a história, não só sobre a Segunda Guerra Mundial, mas com outros períodos, como a Revolução Francesa, com a Idade Média. Por exemplo, eles falam que, por exemplo, a vida de um camponês medieval era uma coisa terrível, sendo que a vida de um camponês medieval era infinitamente melhor do que a da maioria das pessoas hoje em dia. Só que eles precisam mentir de forma absurda. Para quê? Para que as pessoas elas não se revoltem, para que as pessoas se conformem com a vida miserável que tem. Por exemplo, trabalhar 8 horas por dia para conseguir comprar meramente os alimentos e mais uma ou outra coisinha. Cara. Esse sistema capitalista que escraviza mesmo as pessoas através da usura. Essa que é a questão. Por exemplo, se você for ver os regimes, por exemplo, do último século, que de fato combateram o sistema capitalista, eles hoje em dia são difamados. Eles colocam milhões e milhões de mortes na conta desse sistema. Que combateram, que de fato foram contra. Esse que é um... Por isso que eu acredito que esse sistema, ele se sustenta através da mentira. Essa que é a questão. As pessoas, geralmente eu seria o que algumas pessoas chamam de teórico da conspiração. A questão é que não é uma mera teoria, cara, porque os caras deixam muito explícito o que eles fazem. Só que as pessoas, em geral, elas são muito ignorantes, cara. Por isso que elas não conseguem ver a verdade. Porque, se você for ver, nos próprios livros desses caras, em próprias entrevistas, em filmes que eles fazem, é sempre deixado muito explícito que, nós mandamos em você, você é apenas um bobão que é escravo da gente. Só que as pessoas, por serem, em sua grande maioria, ignorantes, não conseguem enxergar a verdade. Esse que é um grande problema. E recentemente, eu vim a entender a razão do porquê isso. E eu vou ser bem sincero, é uma razão tão bizarra que eu prefiro nem mencionar aqui, cara. Que é algo, inclusive, pesado de eu mencionar. O porquê que a maioria das pessoas é ignorante. Digamos que tem explicações gnósticas muito pesadas que eu prefiro não mencionar aqui. Mas tem uma razão, certo? Mas você pode explicar se quiser. Assim, sabe que a maioria das pessoas, por exemplo, elas acreditam em tudo que é dito na televisão. E acreditam em tudo que é dito para elas no sistema de ensino e nunca questionam, cara. E apenas poucas pessoas questionam. E existe uma explicação para isso, só que é uma explicação muito, muito pesada, a qual eu prefiro não mencionar agora, cara. Mas eu sei que não são todos que são ignorantes. Existem certas pessoas que, quando elas ouvirem a verdade, elas irão despertar. E por isso que eu busco, por exemplo, sempre explicar essa questão da Terra plana. Que começa por aí. Se a pessoa entender a questão da Terra plana, eu começo mais a explicar sobre o sistema usurário capitalista, eu começo a explicar sobre a monarquia e outras questões. Mas por que a Terra plana eu considero como uma parte crucial, cara? Porque, assim, a Terra plana é praticamente a primeira venda que você tira dos olhos da pessoa. Quando a pessoa vira terraplanista, ela passa a analisar a realidade à volta dela de uma forma muito mais empírica. Tipo, ela começa a entender que o Sol e a Lua são do mesmo tamanho, que você vê o horizonte plano, porque de fato ele é plano. A pessoa, ela, digamos, se liberta a mente dela dessa prisão que ela tem no próprio mundo à volta. Aí, a partir daí, você já começa a poder introduzir outros assuntos. Por isso que a questão da Terra plana eu considero ela tão importante. Porque, por exemplo, quando eu estou conversando com alguém, geralmente é o primeiro assunto que eu tento ir nessa questão da Terra plana. Porque se a pessoa entende, se eles mentiram sobre o formato da Terra, por que não mentiram sobre outras coisas?
Falei demais, eu gosto muito de falar. Eu percebi, é até bom, porque a gente tem bastante conteúdo, tem alguns convidados nossos que tem que ficar dando alguma ajudinha às vezes, mas você tá indo, tá voando, cara, tá voando. Tá muito Sim, bem, cara. muito bem. Deixa eu ver, mas tipo assim, como é que eu posso dizer? Na sua opinião, assim, já que o assunto de terra plana é tão crucial, você como católico ou cristão, você acha que uma pessoa que nega veementemente a terra plana, ela vai se salvar? Cara, se salvar sim, porque para você se salvar, você precisa basicamente crer em Cristo e obedecer os mandamentos que ele te deu. Não, mas tipo assim, você não acha que é justamente uma negação? Por exemplo, o cara acredita em evolução, o cara acredita na Terra Globa e as teorias que você não gosta, tá ligado? Cara, mas daí a pessoa ela está no estado de ignorância. Deus sabe quando você acredita em algo de maldade e quando você acredita em algo sendo inocente. Deus não é... Ele sabe o que tem dentro do seu coração. Ele consegue observar e ele vai julgar de uma forma... Ele vai te julgar lá de uma forma muito criteriosa. Por exemplo, agora, eu vou dizer uma coisa. Quem que, por exemplo, assim, primeira coisa que muitos católicos não entendem, muitos cristãos não entendem, é que você condenar uma pessoa ao inferno é um pecado muito grave. Você não pode dizer, você vai para o inferno. Mas você pode, por exemplo, dizer o que eu vou falar agora. Tem alguns caras que eu vou dizer que no julgamento deles, eles vão ter que dar boas justificativas para Deus. Que são, por exemplo, os canais anti-terra plana. E vou dar nomes aqui: o canal do Sistemático, o canal do nível Curvoberto, o canal do Gagalang, o canal do Sapo Elétrico. Esses canais aí, anti-terra plana, literal, esses caras, tipo assim, o que é bizarro deles? Eles sabem que a Terra é plana, só que eles, digamos que negam isso na maldade mesmo. Tipo, eles pegam uma imagem e alteram no Photoshop e eles mexem ela de propósito, só para tirar sarro dos terraplanistas, para dizer que eles estão errados, mas, tipo, eles mentem assim na cara de forma muito descarada, sabe? Por isso que, às vezes, quando você começa a entrar a fundo na questão da terra plana, você fica louco. Porque, por exemplo, o canal mais conhecido anti-terra plana, que é o Sistemático, ele dizia que o equinócio, na linha do Equador, o Sol andava em linha reta por 12 horas. Isso era a prova que destruía com a Terra plana. Acontece que eles nunca foram lá. Com que base eles tinham que o Sol andava em linha reta? Com base em softwares, em aplicativos de computador, de celular, que diziam que o Sol andava em linha reta por 12 horas. Só que eles não iam lá para Macapá para fazer o teste, lá na linha do Equador. Eis que então, um terraplanista chamado Bruno Alves, ele foi lá para Macapá, na linha do Equador, e ele gravou o Sol durante 24 horas, o Sol se movendo lá, no monumento Marco Zero. Do lado do Marco Zero é o hemisfério sul e do outro é o hemisfério norte. E ele ficou vendo lá. Era dito que, por exemplo, o Sol ele nasceria com azimuth de 90 graus e ele iria se pôr com azimuth de 270. O resultado que deu é que o Sol ele nasceu a 80 graus e ele se pôs a 80 graus ao sul da linha do Equador e ele se pôs a 280 graus ao norte, ou seja, 20 graus. O Sol praticamente fez um círculo, é 20 graus de diferença do que eles falam. Aí o que os anti-terraplanistas começaram a dizer? Começaram a dizer que o problema é os engenheiros que fizeram o monumento errado. Mas detalhe, toda a vida eles disseram que aquele monumento Marco Zero era o que provava de uma vez por todas que a Terra não é plana. Eles praticamente cultuavam aquele monumento como um ídolo. Como, por exemplo, no Antigo Testamento, eles cultuavam aquele boi dourado, sabe? É praticamente um ídolo que eles fizeram, aquele monumento que provava a ciência moderna. E eles foram lá e eles estão desprezando o monumento como se ele não servisse para absolutamente nada. Mas você entende como, por exemplo, os caras eles são capazes de mentir na cara dura quando a realidade não encaixa na narrativa deles, cara? É complicado. Eu realmente não sei de nada desses treta aí não, cara, pra ser bem sincero. Mas eu tenho outra pergunta, assim. Por exemplo, como é que fica o lance do eclipse solar, por exemplo?
que você vê um formato, um círculo, ele justamente surgindo no horizonte do... Tipo, Cara, no Sol, tá vou ligado? ser Ele vai honesto pra tampando você. de forma circular, não? Eu vou ser honesto pra você, cara. Eu ainda não estudei bem essa questão dos eclipses, mas se eu não me engano, é um fenômeno que tem a ver com o próprio magnetismo da Terra, se eu não me engano. Mas não estudei muito bem ainda essa Mas o questão. problema, Prince, que Sabe, no caso... mas a sombra redonda, eu tenho uma resposta muito simples para você. Primeira Hum. questão, no modelo da Terra plana, o Sol ele não vai para debaixo da Terra, a Lua também não vai para debaixo da Terra, eles só circulam em cima. E outra questão, mesmo se o Sol fosse para debaixo da Terra, ainda assim a sombra continuaria sendo redonda, porque a sombra ela adquire o formato não do que está sendo projetado sobre o objeto, mas do objeto que está sendo projetado. Por exemplo, tem um experimento que os terraplanistas fazem. Um experimento que os terraplanistas muito fazem é pegar uma lanterna, uma laranja, e entre a lanterna e a laranja eles colocam um lápis. E o lápis, se você ali dentro, a sombra ela não vai ficar com o formato de um lápis. A sombra, ela vai adquirir o formato da laranja. Entendeu, cara? Não, Porque mas justamente seria um objeto circular que... Como é que eu posso dizer? Isso Existe é uma prova luz, de certo? que a Lua é redonda, não de que a Terra é redonda. Essa é a questão. Isso é uma prova de que a Lua é redonda. De que a Lua não é plana. Mas aí, no caso, o eclipse lunar. Aí o lunar já é a própria Terra tampando a iluminação do... Qual é o nome? No caso, seria Olha, a cara, própria eu não Terra estudei tampando a muito essa iluminação questão da Lua. E ela do eclipse justamente, lunar. tipo, não tem uma sombra circular? Aí que tá, cara. Aí é uma coisa mais complicada, porque se eu não me engano, alguns povos antigos, eles acreditavam que existia um outro astro invisível que tampava a Lua. E, aliás, Mas esse é um negócio peraí, muito... Inclusive, aí tu sabe como é que... complicou, Deixa eu né? explicar para você. Isso é interessante. Isso é interessante. Eles acreditavam que no eclipse havia um outro astro invisível que tampava a Lua. E esse astro, adivinhe como que eles chamavam esse astro? Sol Negro. E acho que você deve conhecer. Tem muito Jorge que adora usar esse símbolo, o Sol Negro. Agora, não tô dizendo que é isso que acontece, mas é uma coisa que... algo que eu lembrei relacionado a esse assunto, cara. Mas inclusive você me falou algo interessante que eu tenho que estudar melhor, essa questão do eclipse lunar e solar. Uhum. Por exemplo, o sol da meia-noite? Como é que se explica assim? Sol da meia-noite é a coisa mais simples que tem, porque entenda assim, a Terra como uma pizza. Em cima da pizza você tem duas bolinhas rodando em espiral, o Sol e a Lua. Durante certo período do ano, o sol da meia-noite, ele gira, tipo, ele tá girando em cima ali da pizza, e você, como tá ali no Polo Norte, no centro, você vê o sol, tipo, indo para trás, indo para frente, indo para trás, indo para frente, indo para trás, indo para frente. Por isso que ele se põe, daí digamos que não se põe. Essa, na verdade, é uma coisa que não faz sentido na Terra-bola. Pra você ter uma ideia, para justificar o sol da meia-noite na Terra-bola, eles tiveram que dizer que a Terra tá encurvada a não sei quantos graus. Tipo, qual é a prova de que ela tá encurvada? Não, mas isso é justamente para conseguir explicar as estações do ano. Mas as estações do ano na Terra plana, elas são explicadas como? Porque o Sol, ele não gira, ele gira em espiral, indo da linha de Câncer à linha de Capricórnio. Mas o que faz o Sol girar? Da linha... Cara, quando ele está mais... Aí que tá. Se eu não me engano, é um campo magnético. Aí eu já vou explicar de teorias de Nikola Tesla. Mas aí não seria uma espécie de... Então quer dizer que tem ímãs na... A Terra é um circuito magnético. Eu já vou entrar nessa questão, mas explicando as estações do ano. O Sol, quando ele está girando sobre o trópico de Câncer, quer dizer que é verão no hemisfério norte, inverno no hemisfério sul. Mas quando o Sol ele está girando sobre o trópico de Capricórnio, aí o Sol ele está mais longe do hemisfério norte e ele está mais perto. E no hemisfério norte é inverno e no sul é verão. Porque o Sol, tipo, entenda que ele está girando, ele gira em espiral, de Câncer até Capricórnio. E o que faz ele girar? Eu vou te explicar. É porque Nikola Tesla, não sei se você sabe, mas ele era terraplanista. Nikola Tesla, ele acreditava que a Terra era um circuito elétrico
onde o Ártico, o Polo Norte, seria o ânodo e a Antártida, que seria a borda em volta, seria o cátodo. E ele acreditava que, por exemplo, os oceanos eles eram feitos de sal, justamente porque o sal é um condutor elétrico. Então, tipo, digamos que o Polo Norte e o Polo Sul, com, digamos que esses condutores elétricos, que são o próprio oceano, eles criam, digamos que um campo de força em cima da Terra, se não me engano o nome seria campo toroidal, que faz com que o Sol e a Lua girem em cima. Ou seja, os terraplanistas eles têm uma concepção de uma Terra magnética, de uma Terra elétrica. Essa que é a concepção terraplanista. Que é também uma concepção criacionista, porque uma coisa, um modelo assim, não teria como ser surgido ao acaso, igual a ciência moderna fala. Inclusive... Então é como se a Terra fosse uma mega bateria? Exatamente, como se a Terra fosse uma mega bateria. Sem contar em outro mas aí elemento, não tem, aí tem um problema, não? E o princípio de... Como é que pode dizer? Você não consegue fazer looping de energia, não? Você precisa... Aí tá, cara. Existe um outro elemento que é meio ignorado pela ciência moderna, que isso é muito interessante, inclusive você falou com o Pena lá no podcast, que é o éter. Existe esse elemento que é ignorado, que acho que vocês não explicaram bem o que é o éter. O éter. Expliquei. O que é o éter? O éter, ele é uma massa imóvel, porém elástica, a qual ocupa todo o universo. E é por onde a luz se propaga. Não sei se você sabe, mas, por exemplo, a luz ela é uma onda. Toda onda ela precisa de algo em volta para se propagar. Por exemplo, o som ele precisa do ar. As ondas sonoras se propagam através do ar. As ondas marítimas se propagam através da água. E as ondas sísmicas através da terra. Gera terremotos, por exemplo. E as ondas de luz, elas se propagam justamente através do éter. Agora, explicando melhor, o que seria esse éter? Seria uma espécie de partículas minúsculas, menores do que elétrons, menores do que o próprio átomo, seria a menor partícula do universo e que ela ocupa tudo. E, por exemplo, não tem como você remover o éter de algum lugar. O que acontece é que, por exemplo, as partículas de éter, elas podem se comprimir e aí entrar no lugar de uma outra partícula. E o que isso acaba fazendo? Isso gera diversos efeitos diferentes na matéria. Como, por exemplo, é através do éter que se explica alguns fenômenos como terremotos, por exemplo, na Terra plana. São fenômenos que se chamam de fenômenos etéreos. Por exemplo, acredita-se que o movimento das placas tectônicas se dá através do éter. Agora, a ciência moderna nega a existência do éter. O porquê? Isso dado a um experimento de Michelson e Morley, que eram dois irmãos, que eles chegaram aí, tiveram a seguinte ideia. Cara, mas eu acho que tem uma contradição no sentido do seguinte. Você lá no início do podcast tinha me dito que se a Terra girasse a 1.666 km por hora, nós seríamos jogados pro espaço, correto? Sim. Então, se as placas tectônicas elas se movem, tipo, mesmo que não tenha terremotos de imediato, por que nós não somos jogados em direção ao espaço, em direção a outro lugar, quando elas não se chocam? Olha, cara, a questão das placas tectônicas eu não entendo muito bem. Eu sei que elas são movidas através do éter. É isso que eu sei. Mas justamente não seria justamente o mesmo princípio? Lenta, não seria justamente mas elas são movidas de uma forma muito lenta, que tipo, é algo tão lento que a gente não percebe. Não é algo rápido, a 1.000 e poucos quilômetros por hora. Mas para justamente causar um impacto grande, tu precisa de um terremoto, tu precisa de uma velocidade considerável, não acha? Que, como eu falei, o terremoto é um fenômeno etéreo, quando digamos que algumas partículas etéreas se comprimem no lugar da outras. Isso faz com que a matéria que está ali se mova para frente. Mas por que o restante assim, quando eu não tenho terremoto e é movido para frente, por que não é percebido um movimento de frente pelas pessoas? Não é um ponto de relatividade aí já? Cara, se eu não me engano, a questão as placas tectônicas elas só se movem quando tem terremotos, cara. Agora, por exemplo, esse assunto, eu não sou expert nesse assunto. Vamos continuar falando da questão do éter, cara. Esse assunto eu tenho que estudar mais.
A questão Certo, do éter, então assim, você quer dizer que existe um eu entendo meio muito de éter. Tá, então eu vou fazer algumas perguntas. Hum. Então existe um meio onde as ondas a radiação eletromagnética, isso é a luz, ela se propaga, certo? Sim, existe um meio. Que é Ela o éter. necessariamente precisa propagar-se por um meio. Ela não consegue Exatamente. propagar-se por si? Não, precisa de ter um meio, que é o éter. Certo. Porque eu vou dar um exemplo, por exemplo, que nem ondas sonoras. Ondas sonoras, Mas, elas não se propagam no vácuo. certo, mas se assim, você consegue mover o éter? Sim. Aí que eu já Consigo vou mover entrar em uma... Cara, o Não, éter, ele não se mas move. não, mas eu O consigo, éter... por exemplo, pegar um espaço, transferir o éter para outro lugar? Não. Eu vou te explicar mais ou menos. O éter, imagine ele como se fosse, sei lá, uma gelatina gigante. Sei lá, você consegue, tipo, mover, sei lá, comprimir o éter, tipo assim, você consegue comprimir a gelatina daqui para cá, se você mover o braço. Mas se você mover, ela volta pro exato lugar onde estava. Você consegue, digamos que, comprimir ela. Não sei se você tá entendendo o que eu tô dizendo. Tipo, Não, tô imagina entendendo, tô entendendo. uma esponja. Sei lá, uma esponja. Você amassa ela aqui e ela meio que faz um buraco. Mas se você tira a mão, ela volta pro lugar onde estava. Ou seja, só que o éter ele está em todo o universo. Agora, nessa questão da compressão do éter, tem uma questão aí, cara. Muito provavelmente os astros, tanto as estrelas quanto o Sol e a Lua, eles se movem justamente através do éter. Porque, inclusive, uma coisa que muita gente acha loucura é que, de fato, o Nikola Tesla, ele desenvolveu uma tecnologia capaz de movimentar coisas através justamente do éter. E essa tecnologia, posteriormente, quando ele morreu, os Estados Unidos pegou para si, por isso que confiscaram os arquivos. E se você for ver em 1947, no deserto de Roswell, no Novo México, caiu um negócio que até hoje ninguém sabe o que era. Que muita gente disse que era um disco voador, que era OVNI, não sei o quê. E a questão é justamente essa. De fato, existem discos voadores. Só que o disco voador não é uma coisa extraterrestre, de outro planeta. O disco voador é só um disco que se move através do éter. Só que o que acontece? E por que essa tecnologia ela não foi passada para frente? Aí, para isso, precisaria explicar a questão do experimento de Michelson e Morley. Mas uma coisa, você, Cara, por posso explicar do exemplo... experimento dele? Pode. Assim, depois faz a pergunta. Michelson e Morley, eles tiveram o seguinte insight, por assim dizer. Eles pensaram, se a Terra está girando em torno do Sol, então quer dizer que em diferentes lugares do planeta Terra vai ter diferentes níveis de luz. Então eles criaram uma máquina chamada interferômetro, que era algo que media os níveis de luz de determinado lugar. E eles utilizaram essa máquina em diversos lugares do planeta, no hemisfério sul, no hemisfério norte. Eles viajaram pelo mundo usando o interferômetro. E notaram que os níveis de luz do planeta inteiro praticamente são os mesmos. O que é algo que contradizia com um modelo heliocêntrico, de Copérnico. O que acontece? Daí, então, eles poderiam tirar duas conclusões. Conclusão número 1. A Terra ela não se move, ela é estacionária, ela está no centro do universo. Conclusão número 2. Existe uma distorção no espaço-tempo que gera essa questão dos raios estarem iguais. Daí que acontece? Eles não tiraram essa conclusão, mas daí chegou o Einstein e ele basicamente alterou toda a física. Por exemplo, tem um vídeo do Olavo de Carvalho onde ele explica isso. O Einstein ele alterou toda a física que já existia, eliminou o éter, criou essa questão da teoria da relatividade geral para dizer que existe uma distorção no espaço-tempo que gera isso. Ou seja, você vê como literalmente é como se fosse uma gambiarra. Por exemplo, tá cheio de remendo. Cai uma parte aqui, você pega a remenda aqui e puxa ali e amarra aqui com fio e corta ali, faz um buraquinho aqui e tampa com epóxi ali. Tipo, a ciência moderna ela é uma gambiarra que eles precisam ficar amarrando e
desmontando e trocando peça o tempo inteiro, porque senão não funciona. E se você tira uma basezinha, você acaba com tudo. Só que qual que é a questão? Essa ciência moderna, ela é fundamental para o sistema bancário, para escravizar as pessoas. Ela é fundamental, por exemplo, para a primeira questão, para negar o Criador, para que as pessoas se tornem ateias e parem de acreditar no Criador. Não acreditando no Criador, elas não acreditam em recompensa ou punição através da morte. Isso gera a famosa filosofia materialista. E a questão é que o cara que ele é materialista, ele é basicamente um escravo perfeito, porque o único objetivo da vida daquele cara é consumir. Ou seja, ele vai consumir pornografia, vai consumir, por exemplo, alimentos terríveis. Ele vai consumir, por exemplo, um monte de roupas feitas em linhas de produção enormes, como, por exemplo, o Feder criticava. Ele vai ser um consumidor perfeito, porque ele só vai se preocupar em satisfazer seus prazeres momentâneos, porque ele não tem a ideia de algo transcendente. Entende? Você tira... Agora, explicando a questão dos discos voadores. Essa tecnologia que o Tesla descobriu dos discos voadores seria algo que ajudaria a humanidade e muito. Imagine quantas coisas incríveis você conseguiria fazer, tipo casas flutuantes, carros flutuantes, tudo através do éter. Só que a questão é que se o éter existe, quer dizer que a Terra é o centro do universo, que ela não está girando ao entorno do Sol. E daí o que acontece? Se você desmonta o heliocentrismo, você desmonta essa ciência moderna. E você desmonta, por exemplo, a questão do ateísmo. Como eu falei, porque o ateísmo, hoje em dia, ele não é mais uma descrença. Tipo assim, sempre houveram ateus no passado. Só que, por exemplo, um ateu na época da Grécia Antiga era só uma pessoa que não acreditava em nada, mas não tinha provas para dizer que não acredita. O ateu, hoje em dia, você perguntar por que você é ateu, ele vai te dar as provas que a ciência moderna dá. Ah, não, mas é porque existe gravidade, porque existe milhões de planetas e nós somos apenas um grãozinho de poeira em meio ao universo grande. Ou seja, você entende que o ateísmo hoje em dia ele vai ter uma justificativa racional, uma racionalização do ateísmo feito pela ciência moderna, coisa que no passado não havia. Ou seja, o ateísmo é praticamente uma religião hoje em dia. Por isso que no meu perfil tá negacionista da ciência moderna e cruzado anti-ateísmo. Porque, na verdade, o ateísmo moderno, ele é uma religião, como eu falei, uma religião satânica que se constrói de base dessa ciência moderna, que nega a própria realidade e substitui por cálculos e por teorias que não sob outras teorias. Entende? Sim. Por exemplo, eu vejo muita gente do nosso meio. Você deve ser nacionalista, ou pelo menos direitista, sei lá. Eu não sei qual que é a sua ideologia política, mas eu creio que você, pelo menos, dentro da nossa bolha mais red pill, por assim dizer, as pessoas reclamam muito do materialismo. Nossa sociedade está muito materialista, as pessoas não querem mais ter família, as mulheres não querem mais ter filhos, as pessoas não querem mais se preocupar com o transcendental. Porque as pessoas, elas, tipo assim, é como o Olavo de Carvalho dizia, elas ouvem o galo cantar, elas escutam o galo cantar, mas elas não vê que tem um galo ali, elas não sabem onde está o galo e nem o que é o galo. Por exemplo, as pessoas, elas percebem o materialismo, só que elas não veem a fonte que é. Aí, por exemplo, a pessoa fala, eu sou contra o materialismo. Aí você fala, meu filho, mas você acredita na Terra-bola. Não, mas é porque a Terra-bola é um fato científico. Você entende como, por exemplo, a pessoa ela não quer abrir mão dos dogmas científicos dela, mas mesmo assim ela percebe o resultado que isso causa, que é o materialismo? Você entendeu o quão grave é a situação do mundo moderno? Uhum. Eu entendo seu raciocínio. É como se para você essas coisas elas imputam necessariamente como posso dizer, uma negação própria da, qual é o nome? Própria de uma realidade cristã, né? Mas você não acha, por exemplo, que não é possível você conciliar? É possível, cara. Aí que tá, é possível, mas só que olha o que acontece. Tanto que existem cristãos que falam, nossa, mas o universo ele é perfeito, existem milhões de galáxias, como isso surgiria do nada? É necessário um criador. Só que aí que tá uma questão crucial, cara, uma questão crucial.
Os caras que criaram isso, que criaram essas teorias científicas, eles não são ateus. Eles acreditam em Deus. Só que eles não acreditam no Deus que está na Bíblia. Eles acreditam em um outro Deus chamado Gadu, que seria grande arquiteto do universo. Qual é a diferença do Gadu para Yahweh, que é o Deus bíblico? Para quem não sabe, o nome com que se pronuncia o Deus da Bíblia não é Javé, nem Jafé, é Yahweh. Qual que é a diferença de Yahweh para Gadu? Yahweh é o Deus da Bíblia, Gadu o Deus da maçonaria. Porque Yahweh, ele também é conhecido como criador, ou seja, ele criou tudo. Ele foi e construiu tudo com as próprias mãos, entende? Enquanto Gadu, ele não é um criador, ele é apenas um arquiteto. Ele apenas planejou e as coisas foram construídas sozinhas. Ou seja, o que o maçom ele vai dizer? Não, o grande arquiteto, ele arquitetou a gravidade, ele criou as leis da física, ele criou as leis da termodinâmica, e ele só largou tudo com base nas próprias leis que ele criou, o universo foi se montando automaticamente. Ele criou a lei da evolução, ou seja, não sei se você consegue entender a diferença de um para o outro. Um ele criou tudo, e um ele criou, que é o da Bíblia, e o outro ele só arquitetou. E qual que é o problema de muitos católicos? É que muitos católicos, muitos cristãos, que eles acreditam na ciência moderna, eles acabam substituindo o Deus criador pelo Deus arquiteto, entende? Ou seja, eles acabam acreditando em outro Deus que não é o Deus bíblico, não é o Deus das Escrituras, mas sim o Deus da maçonaria, que é o Deus arquiteto. Você entendeu o meu raciocínio? Eu entendi completamente. Mas, poxa, você acha que todo mundo, então, que criou a teoria da Terra Globo, essas paradas, são todos maçons? Não é que eu acho, eles são maçons. E você consegue constatar isso. Você consegue. Eles são maçons. Não é que eu acho. Eles são abertamente. Poxa, mas o modelo do globo vem desde Aristóteles, não? Ele é maçom? Vem desde Aristóteles. Na verdade, vem desde os gregos, assim. Será que todos são maçons? Vem desde os gregos. Aí que tá, cara. Não necessariamente Aristóteles era maçom, mas ele era iniciado em um monte de esoterismos. E a questão Mas peraí. No caso, Tomás de Aquino não gostava muito de Aristóteles? A questão do Tomás tipo, no nível que ele via como se ele tivesse descoberto uma verdade, sabe? A verdade de Deus por meio da razão. Deixa eu falar assim, a questão do Tomás de Aquino. Não é tudo que o Aristóteles fala que é ruim. Tem coisas que ele fala que é boa, que o Aristóteles fala que é boa. Mas, por exemplo, essa questão do globo. A questão do globo é um erro. Agora, a questão de São Tomás de Aquino, muita gente ignora um simples fato. Tomás de Aquino, ele, por mais que acreditasse na Terra sendo um globo, ele era geocentrista. Ele acreditava na Terra sendo o centro do universo. Ou seja, não, essa era a visão aristotélica, não? Essa era a visão aristotélica. Mas aí que tá. A Terra ela não pode ser um globo e ao mesmo tempo ser o centro do universo. Isso não é algo que não faz sentido. Porque primeira questão, justamente tipo assim, aquele experimento que você tinha citado mais cedo, ele foi baseado num modelo globo com éter. Sim. Entendeu? Exatamente. Isso não inviabilizaria o próprio experimento? Se fosse assim? A questão é que até aquele experimento ser até feito, porque todo mundo acreditava no éter. O éter era considerado um fato. Não, eu não tô negando que as pessoas acreditavam, deixavam de acreditar no éter. Só tô falando que justamente, como eu posso dizer, aqueles cálculos todos não seriam aplicáveis, porque eles estavam até levando em consideração o eixo de rotação da Terra na fórmula matemática deles. O eixo de rotação... Cara, velocidade. Aí que tá, mas esse experimento, cara, o que ele provou? Ele provou que, literalmente, cara, a Terra, ela não gira. Essa é a questão. Porque, deixa eu explicar, de acordo com a física daquela época, pelo resultado que deu o teste, a Terra não estaria girando. Aí precisou se alterar a física inteira justamente para justificar o mesmo modelo. Tipo assim, porque eles não podem admitir que a Terra não está girando. Eles não podem admitir
que a Terra é o centro do universo, porque senão eles vão ter que admitir que o que está na Bíblia é correto. Esse que é um grande problema. Poxa, mas pelo fato do giro do Sol, não deveria ter ventos solares, assim, ventos de éter que mudariam a velocidade do nome do, da propagação de onda? E, por exemplo, você colocar dependendo do meio, assim, se você encurta o meio, tipo o éter que você pode supostamente esticar, você poderia alongar ou retardar o próprio éter, não? No experimento, a ideia era justamente ver se o raio de luz ele se retardava, mas foi descoberto que ele era constante, não? Sim. A questão existem algumas coisas que podem manipular o éter, podem fazer o éter se esticar. Uma dessas coisas é o fogo, por exemplo. O fogo, outra coisa é o magnetismo, é uma coisa que pode fazer o éter se retardar. E também tem uma outra questão, que é, por exemplo, o que refuta a teoria da relatividade, que é a questão de que, por exemplo, a velocidade da luz, aí que tá, ela não é constante. Essa que é a questão. A velocidade da luz, ela de fato não é constante. Não é a mas se você fizer o cálculo, sempre, ao menos se você fizer um cálculo, porra, dá sempre a mesma constante, não? É que tá, mas esses cálculos são adulterados. Primeira coisa, não, mas se você fizer aqui, agora, você pega cálculo da velocidade da luz, tipo, um cálculo de newtoniano, sabe? Se não me engano, você já consegue, não? Já consegue saber pela velocidade, pela distância, pelo movimento inicial até chegar aqui, não? Não, cara, a velocidade da luz ela pode se alterar dependendo do que tiver no ambiente, dependendo dos gases que tiver, dependendo de, por exemplo, da quantidade de ar, da pressão atmosférica. Vários fatores podem alterar a velocidade da luz. É mesmo? Sim. Mas você tem alguma prova disso aí? Porque realmente, cara, eu nunca vi uma luz retardada, cara. Nem de lanterna, nem no que tá fogo, o ar, nem nada. É uma coisa, o ar, por exemplo, ele pode alterar a velocidade da luz, a questão atmosférica. Assim, eu recomendo que você veja os vídeos do Martins, do canal Sem Hipocrisia, que lá explica bem essas questões. Do canal, tipo assim, o canal do Martins e o canal do Bruno Alves. Lá eles explicam bem essas questões aí envolvendo a luz e a Terra plana. Uhum. Lá explicam bem. É algo bem interessante, cara. E outra coisa, é que geralmente o Einstein, ele faz os experimentos da luz em câmaras de vácuo. Só que outro problema que as pessoas não notam é que o que a câmara de vácuo faz? Ela tira o oxigênio, ela tira o ar. Só que se você tira o ar, não significa que você tirou tudo que está ali dentro. Ainda existem muitos gases, além do próprio éter, que vai estar dentro da câmara de vácuo. Ou seja, o vácuo absoluto é uma coisa que não existe. Não, mas como é que pode dizer? É tão pouco que se torna irrelevante, não? Não. Além que, por exemplo, você tinha dito mais cedo lá sobre a densidade. Sim. Mas, pô, já fizeram experimentos com vídeos de uma pena cair na mesma velocidade que uma bola de boliche, sabe? Quando tiraram todo o ar de uma câmera. Aí que tá. Mas como que a gente sabe se esses experimentos são de verdade, cara? Porque isso é uma coisa que é feita pelos próprios... Porque, assim, os próprios cara, caras, o problema que você consegue... Assim, é possível você fazer câmeras de... Como é que pode dizer? É possível com dinheirinho aí? O vácuo, cara. A questão é, o vácuo, primeiro, vão ter alguns gases ali dentro. Não vai ter literalmente vácuo. E outra coisa, o vácuo, ele é menos denso, praticamente não tem coisa que seja menos densa do que o vácuo. Ou seja, por exemplo, se você joga uma pena no ar, logicamente a pena ela vai cair com uma velocidade mais lenta pela questão do ar estar ali retardando ela, do ar ser, de certa forma, um pouco mais denso do que a pena quando ela está caindo. Agora, quando a pena está caindo na câmara de vácuo, suponhando que ela de fato caia a uma velocidade mais rápida, então não tem nada retardando ela. Não entendo por que isso refutaria a densidade. Não, então, justamente porque, no caso aí você... Como é que pode dizer? O vento seria... perdão.
você justamente provaria meio que uma força que puxa as coisas para baixo, como a gravidade, quando você tira. E aquela constante quando você tira justamente o ar, não? Porque o ar seria justamente Primeira, aquilo que não, retarda o primeira movimento dos coisa, corpos, primeira mas não da coisa, cara. constante. Primeira coisa, Hum. o vácuo, a Terra, ela tem ar. Não existe, sei lá, um bioma de vácuo na Terra. A Terra tem ar, primeira coisa. Ou seja, se você for Mas o que fazer um que tem a ver? experimento, se você, assim, cara, por exemplo, você quer fazer um experimento, por exemplo, igual o Martins do canal Sem Hipocrisia fala, eu quero descobrir se um leão come sanduíche. Aí eu vou dar banana para um papagaio. Se o papagaio comer banana, quer dizer que o leão come sanduíche. Tipo, o que uma coisa tem a ver com a Mas outra? não, mas são coisas A Terra diferentes. tem ar, cara. Você tem que, se você quer fazer um experimento para saber como que as coisas funcionam na Terra, você tem que levar o ar em consideração. Não tem vácuo na Terra. Esse que é o problema. Não, mas Terra não é mas uma cama de vácuo. justamente, mas é que tá, justamente você tá criando uma condição para para ver isso, entende? Uma variável separada, mas tudo bem. Acho que a gente já falou muito desse tópico, sabe? Tipo, a gente tá Sim, então, retornando ao mesmo tópico. mas só concluindo, cara, Só isso pra não finalizar. existe uma força que puxa as coisas para baixo, simplesmente porque as coisas são menos densas do vácuo, por isso elas descem. Simples. Que é menos. Por exemplo, sei lá, se você pegar sei lá, uma pena, a pena é mais densa do que o vácuo. Acho que não sei se existe alguma coisa que seja menos densa que o vácuo. Mas se existir, ela provavelmente vai subir. Ora. Sei, Entendi. Agora, deixa eu ver aqui um outro assunto. E você tem algum instituto de pesquisa respeitável assim, da Terra plana hoje em dia? Olha, cara, assim, os terraplanistas, eles são geralmente cientistas independentes. Eles fazem geralmente tem muito pouco orçamento, eles fazem. Agora, se eu não me engano, de instituto, você tem, por exemplo, o Instituto de Estudos Zetéticos, lá, que existe desde o século XIX. Inclusive criou o livro Astronomia Zetética. Só que geralmente não existe... toda a ciência moderna, ela não leva a sério os terraplanistas. Por mais que nós apresentemos provas empíricas e praticamente irrefutáveis, eles só pegam e ignoram. E eles fazem como toda a ciência moderna faz, que é criar teorias para justificar os nossos pontos. Por exemplo, quando a gente mostra os barcos lá, muito além do que está a curvatura, o que eles falam? That is a mirage. Tipo, eles falam, isso aqui é uma miragem. Qual que é a prova de que isso é uma miragem? Não sei, mas precisa ser uma miragem para justificar meu modelo. Você entendeu como esse modelo é literalmente... Você entendeu como esse modelo é furado, cara? Mas, por exemplo, quando você aparece tá um buraco olhando... no meio da bola, eles pegam e tacam a... Você já viu aqueles comercial americano que tem ali o aquário assim vazando, tem o cara com a fita aqui, põe, bate com a mão aqui e para de vazar? A ciência moderna é isso, cara. A ciência moderna, quando surge um buraquinho, eles pegam uma teoria e tapam aquilo ali, cara. Só que eles não querem admitir que todo tá errado. Ou seja, é um enorme castelo construído em cima de um pântano. Porque não sei se você sabe, mas se você constrói um castelo em cima de um pântano, ele vai desmoronar, cara, porque o solo do pântano, ele não é algo firme, que possa ter a sustentação de um castelo, cara. Esse que é o problema, ou seja, a ciência moderna é um castelo construído em cima de um pântano, que é muito fácil de desmoronar. Toda hora eles estão tendo que trocar a pecinha ali de trocar tijolo, porque senão o castelo desmorona. Só que é um castelo fundamental para você escravizar a humanidade. Essa é a função da ciência moderna, é essa, escravizar a humanidade. Talvez você tenha algum ponto nesse sentido. Sim. Mas, por exemplo, agora... eu tenho outra dúvida também, Prince. Se eu subo em cima de uma torre, certo? Bem alta, lá no Monte Everest. Sim, você não vai ver a curvatura. Não tô querendo ver a curvatura. E eu aponto o meu telescópio para, sei lá, do Monte Everest lá nos Estados Unidos, eu quero ver Você quer ver a África, a China? Não, eu quero ver a China. Né? Porque se você vê lá no mapa, dá pra ver. Por que eu não consigo ver a China com um puta telescópio?
Eu vou explicar a razão. Uma razão, na verdade, muito boba, cara. Por causa da porra do ar, cara. O ar não é invisível, cara. Tanto que se você pegar o ar e compactar até, por exemplo, o máximo que der, o oxigênio ele pode virar literalmente uma pedra. E se você for ver a cor do oxigênio, ele é um branco meio azulado, cara. Inclusive por isso que o céu é azul, cara. Ou seja, o oxigênio, ele não é invisível. Conforme as coisas elas vão, as coisas vão se afastando, a própria densidade atmosférica vai fazendo com que elas subam. Isso, por exemplo, que eles chamam de ponto de fuga. Por exemplo, uma montanha. Quando você observa uma montanha de perto, geralmente ela tem uma coloração mais esverdeada pela vegetação que a cobre. Mas quando você vai se afastando da montanha, ela vai ficando mais acinzentada. Por quê? Porque o próprio ar está cobrindo. Agora, chega uma hora onde o ar cobre tudo, as coisas, e você não consegue ver nada. Tanto que o que acontece, por exemplo, aqui, se você pegar uma câmera Nikon, que é tipo o melhor telescópio que existe, que ela aumenta acho que 125 vezes. Se você pegar uma câmera Nikon e apontar para a praia, você vai ver que os barcos, eles não sobem pelo casco, igual o pessoal fala. Quando você vê um barco só tipo, com a vela aparecendo, sem o casco aparecendo, é porque tem a porra de uma onda cobrindo o casco. E daí você vê a vela. Tanto que é uma coisa que você não vê comumente, é algo que você vê muito raramente, tipo a onda tá tampando o casco. Mas você vai ver o barco sumindo, e o que vai, digamos, que fazer o barco sumir? A própria neblina. É a neblina que vai fazer Pô, mas essa neblina o vai barco sumir. de baixo para cima, então? Sim. Porque quando... Mas aí é um pouco estranho, porque deveria ser, já que é plano, deveria ser uniforme essa forma de sumir, né? Como de baixo para cima, você fala? Por exemplo, quando você aponta um telescópio para um barco que tá indo longe pro Você fala, ele horizonte... some e começa pelo casco, você tá dizendo isso? ele começa pelo casco e vai diminuindo, ele vai abaixando. Não, mas é assim, não. Eu já vi. Não é. Isso é mentira. Quando você... E primeiro que assim, se você entrar no canal do Sistemático, conhecido carinhosamente por nós terraplanistas como Sistemolático, o Sistemolático, ele... No primeiro vídeo que tá ali estampando o canal dele, ele mostra um barco sumindo pelo casco. O que acontece? Ele mesmo fala, isso não é algo fácil de se ver, é algo muito raro de se ver. Quando o barco ele some pelo casco, é porque assim, tem o barco aqui e tem uma onda aqui, cara. A onda tá cobrindo o casco do barco. Mas se você ver, por exemplo, um dia que tenha pouca onda, você não vai ver o barco sumindo pelo casco, você só vai ver, digamos, o barco se dissipando na neblina. Se você entrar no canal do Martins, você vê vários vídeos de barcos que eles estão só se dissipando entre a neblina, eles não somem pelo casco. Isso daí é uma das maiores fraudes que foram criadas para enganar as pessoas. Só que como as pessoas são ignorantes, elas não querem buscar o conhecimento por conta própria, elas só querem acreditar no que o doutorzinho da USP fala, elas não vão ir lá fazer o teste por elas mesmas. Inclusive, falar no meu caso, eu pretendo algum dia comprar uma luneta, um telescópio e ir para a praia fazer esses experimentos de curvatura. Eu pretendo um dia fazer esse experimento. Para, digamos que, tirar a comprovação empírica de que o barco ele some se dissipando pela neblina, não através do casco. Essa que é a questão, cara. É mentira isso de que o barco ele some começando pelo casco. Isso é uma fraude pseudocientífica. Entendi. Poxa, então, mas eu já vi uma vez. Você já viu, mas lembra que eu expliquei? É porque não, o mar tava calmo, no caso. E aí você conseguia ver, aí você conseguia ver por último o mastro. Você tava vendo com um telescópio ou só com os seus olhos? Telescópio. Tipo, tipo aqueles telescópios do Sim, nome? mas tem cara, aí que praia, tá, se o mar... Cara, você viu o barco sumindo só pelo casco? Agora, pode ser que, sei lá, o mar tava movimentado lá longe, as ondas não tinham chegado até aqui a costa. Tem essa possibilidade. Ou, sei lá, as ondas estavam indo para outra direção, não estavam chegando na costa que você estava, ou tinha, sei lá, tipo assim, um quebra-onda, sabe? Porque existe também a questão do quebra-onda, que existem algumas barreiras de corais assim, no mar, às vezes alguma ilha, por exemplo, a onda que está vindo lá de longe, ela bate na ilha, ou bate, por exemplo, nos corais, e ela não chega até a praia.
Por isso que, por exemplo, a questão dos tsunamis é algo que fica cada vez mais comum, às vezes em lugares onde o mar é muito poluído, porque você destrói as barreiras de coral e destruindo os corais, as ondas que estão vindo lá de longe, elas chegam com menos intensidade aqui, cara. Ou seja, muito provavelmente na praia que você foi, tinha alguma barreira de coral ou um outro método que diminuía as ondas, fazia com que as ondas aqui tivessem menor, mas lá atrás tivessem maiores. Por isso você via o barco sumindo atrás da onda. Simples. Bem. Agora, assim, se tiver mais tempo do podcast, cara, você não gostaria então, de fazer é que assim, tava pensando agora que já falou bastante de terra, né? Acho que é melhor a gente trocar um pouquinho, tipo, de terra. Não quer falar mais sobre mim mesmo? É, melhor você falar sobre si mesmo só pra dar uma finalizada, saca? Sim, entendo. Porque, né, porque a gente tem um tempinho meio curto aqui, entendeu? Ah, entendo. Mas então, me fala aí tua... Como pode dizer? Como é que foi tua jornada aí pra se tornar o que você é hoje, assim? Mas, por favor, seja um pouco mais resumido. Sim, cara. Basicamente, eu fui introduzido ao mundo da política e tal, muito por um canal chamado South America Memes. Pode parecer bizarro, mas lá em 2017 isso daí era famoso. Aí nesse South America Memes tinha os vídeos de um tal de Nando Moura. Daí eu vi, achava engraçado, daí eu entrei no canal do Nando Moura e vi que ele falava muitas coisas que eu concordava, muito, por exemplo, sobre a questão da música, sobre o funk é uma merda, sertanejo universitário é uma merda. Eu falava, sim, você tá certo. Aí comecei a ver quantos anos? Vídeos. Eu tinha 12 anos. Aí eu comecei a ver outros vídeos do Nando Moura falando sobre comunismo, falando sobre feminismo, sobre esquerda. Aí eu falei, isso tem uma merda mesmo, esses esquerdistas são tudo filho da puta. Aí outra coisa, o que meio que me catapultou mais pro lado da direita foi um fato muito interessante, cara. Você se considera de direita? Era de direita. Mas o que me catapultou pra esse lado? É o seguinte, que eu descobri que eu amava muito cachorro. Cara, quando eu era criança, eu acho que eu amava cachorro mais do que tudo. E eu descobri que na China, eles só comem carne de cachorro por culpa do comunismo. Aí, meu filho, aí você tinha que ver, cara. Eu virei praticamente, sei lá, o Simo Raia da Finlândia, atirando em comunista. Eu era o cara mais anticomunista do mundo, cara. Que eu descobri, esses filhos da puta comem cachorro, esses filhos da puta comem criança, não sei o que. Cara, aí digamos que aí que eu... Só que daí acontece, daí eu, seguindo mais pra frente de forma mais resumida, aí eu já virei monarquista, né? Já comecei a ver que o Império do Brasil é legal. Daí eu virei liberal, fã do MBL, né? Aí eu saí disso daí e virei bolsonarista. E daí, isso até bem recentemente, eu era até tipo... só por questão, vou falar, eu vou votar no Bolsonaro. Por mais que ele seja liberal e eu seja nacionalista, eu acho ele menos pior que o Lula. Mas daí, por exemplo, eu virei aqueles bolsonaristas fanáticos. Isso até mais ou menos 2020. Em 2020, vários youtubers de direita que eu acompanhava, como por exemplo Terça Livre, o Bernardo Kister, o STF começou a vasculhar a casa dele. Você tinha que saber ver, e a Sarah Winter foi presa. Eu fiquei muito revoltado naquela época, mas eu fiquei com uma revolta muito grande. Aí eu falei, não, Bolsonaro ele precisa agir, ele precisa fazer alguma coisa, ele precisa fechar o STF. E eu fiquei me iludindo, falando, não, o Bolsonaro vai fechar o STF, certeza. Se ele não fechar, eu deixo de apoiar ele. Com moral da história, Bolsonaro não fez porra nenhuma. Ele não fechou o STF. Aí, isso já me fez ficar revoltado. Aí, ainda em 2020, você teve a eleição do Trump. Não! Ainda em 2020, teve a eleição do Trump. A eleição do Trump, cara, tava muito claro que aquilo lá foi fraude. Eu falei, não, o Trump vai fazer alguma coisa, ele não vai aceitar esse resultado fraudulento das eleições. Eu vi que o Trump não fez absolutamente nada. Aí eu comecei a perceber, cara, de que, por exemplo, dentro desse sistema democrático, nada de fato, nada acontece e tudo acaba em feijoada. Porque literalmente não é os políticos que mandam, manda uma elite que está acima dos políticos.
eu já tinha uma pequena noção, que era, por exemplo, a elite globalista. Eu sabia, era fã do Olavo de Carvalho, eu sabia o que era globalismo. Só que o que eu achava? Eu achava que assim, os globalistas são só um bando de bebê chorão que fica pedindo para os países fazer as coisas e os países obedecem porque não querem encher o saco. Tipo, eu pensava assim, é só esse Jorge... eu pensava, você entende o raciocínio que eu tinha? Globalista, ele fica fazendo birra para os países, tipo, fazer as coisas, mas só que os países fazem só para os globalistas parar de fazer birra, só para ficar com uma boa imagem. Essa é a visão que eu tinha. Eu não tinha noção do quão poderoso é esse sistema. Aí, eis que nesse mesmo período de 2020, eu comecei a acompanhar o canal do Base de Viriato e do Menefrego Podcast. Aí eu arranjei um novo amigo, Argostinho, que é fascista. Aí eu comecei a entender como que funciona esse trem. Quem que de fato são eles entre dois parênteses, quem que de fato manda no negócio e por que, por exemplo, esses regimes do século XX são tão difamados. Aí que daí você sabe o que aconteceu? Aí eu comecei a entrar numa cratera e eu comecei a escavar e a descobrir toda a verdade. Tipo, sabe quando, por exemplo, você sei lá, você tá limpando ali a tua casa, aí, por exemplo, você começa a achar um monte de coisa, tipo assim, você vê, não, isso daqui tá sujo. Aí quanto mais você limpa, mais sujeira você acha, sabe? Parece que quanto mais você limpa, mais sujo. Se você já fez faxina na casa, você sabe como é, cara. Aí eu comecei a descobrir o quão podre é o sistema e quanto ele escraviza a humanidade. E essa que é, digamos que a minha história. Não sei se consegui resumir bem minha trajetória política. Cara, eu tive uma trajetória, como eu posso dizer? Eu me iniciei, assim, no mundo da política com o Nando Moura, né? Tal. Tipo, é normal isso, entendeu? Sim. Tinha lido... Tinha comprado aqueles livros lá, reflexões sobre a Revolução na França e tal. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Não, também. Aí, tipo assim... Mas, como é que eu posso dizer? Eu fui... Como é que pode dizer? Aí foi também a partir por ele, saca? Que eu iniciei minha jornada, sabe? Uhum. Mas eu percebo que de muitas pessoas também sempre inicia pelo Nando Moura. É uma coisa engraçada, assim. Sim, é porque o Nando Moura ele usa uma linguagem simples, sabe? Que atrai os jovens, sabe? Ele fala e... Só que, cara, sabe o que eu notei? Assim, não sei se ainda tem tempo pra falar, porque isso é um tema muito interessante que tem pra ser falado. Que eu percebo o que faz as pessoas geralmente irem pro lado, assim, mais da direita e posteriormente pra dissidência, cara. Que não foi o meu caso. Eu percebo que a maioria dos meus amigos, eles vêm pra esse lado por decepção com mulher, cara. Pode parecer loucura, mas é o que eu noto. Sei lá, o cara, ele... Você tem decepção com mulher? Não. Aí que tá, cara. Você tem uma namorada? Não, eu nunca tive. E eu sou praticamente assexuado, cara. Praticamente eu não sinto vontade de procriar. Coisa estranha minha. Não preciso, prefiro não falar muito sobre isso. Cara, eu não preciso. Pra ter uma ideia, cara. Eu nem, tipo assim, eu não bato não me masturbo. É porque eu não sinto vontade mesmo. Só que isso é uma coisa mais minha, eu prefiro não falar muito sobre isso, sabe? É algo muito íntimo mesmo. Eu ia perguntar assim, pô, mas você nunca viu uma mulher? Eu falei, poxa, que mulher linda e tal. Nada disso? Eu até vi, cara. Só que a questão é a seguinte, cara, que eu não tenho esse encanto todo assim. Eu vou dizer assim, lógico que se eu pegar, sei lá, ver uma foto de uma mulher nua e ficar observando por uns 5 minutos aí, imaginando, eu consigo ficar excitado. Só que geralmente o normal é que você olhe e automaticamente já fique excitado. É algo que não acontece comigo. Eu preciso meio que me ficar mentalizando ali, fazer um esforço pra me excitar. Tem essa questão, cara. E tipo, eu também, eu nunca... Uma coisa que assim, eu não consigo, sei lá, ficar apaixonado, né, por uma mulher e falar, nossa, eu quero que ela namore comigo, eu quero viver com ela o resto da vida, que é o que as pessoas geralmente sentem. Isso é uma coisa que eu não consigo muito. Na verdade, cara, sou uma pessoa muito... Como que eu posso ficar?
É bizarro, agora eu vou parecer psicopata falando isso. Por mais que eu pareça alegre, eu sou uma pessoa muito fria, assim, sem sentimentos, cara. Eu não consigo muito ter sentimentos, sabe, cara? Sou alguém bem frio. Por mais que eu pareça... E eu sou animado, assim, cara. Só que eu não... Sabe? Tem gente que é mais sentimental, coisa que eu não sou, sabe? Sim. Sim. Poxa, mas aí tu pretende ser o quê? Ser padre, assim, ou... Não. Cara, assim, eu pretendo, pra mim, cara, eu queria ser professor de história, cara. Basicamente, eu queria doutrinar as crianças. Enfim, vai ser nacionalista. Mas, enfim, o que eu pretendo, cara, é conseguir um emprego, né? Eu já decidi conseguir um emprego que for ganhar um dinheiro, e com esse dinheiro que eu ganhar, cara, zarpar pra uma zona rural, uma chácara, e aprender e produzir o próprio alimento e se isolar desse mundo caótico moderno, cara. Ficar ali sozinho com meus animais, cara. Sabe, a solidão não é algo que me incomoda. É algo que eu até gosto, eu me sinto em paz quando estou sozinho. Claro que de vez em quando é bom você ter uns amigos e tal pra conversar, só que não é algo que é o tempo inteiro bom, cara. Algo você ter de vez em quando é algo bom, sabe? Uhum. Então, assim, Entendo. você vive as experiências na sua vida, aí, tipo, durante, sei lá, uma semana, daí no final da semana você vai e conta pros seus amigos lá, cara. Na call, do Discord. É algo interessante. Hum. Assim, cara, Norm- eu tenho um negócio Mas também, eu tenho você, autismo. o Prince, você Hum. tem muitos amigos na vida real? Na vida real, eu tenho literalmente um amigo. Só o Cara, eu sou monarquista? autista. O quê? Só tem um monarquista como teu amigo? Tipo assim, tô dizendo assim, não, amigo eu tenho mais, eu tenho o Luiz Otávio, mas, tipo assim, de amigo verdadeiro, assim, amigo de infância tal, que eu tenho até hoje é só um, que é um cara lá. E Tu recentemente eu tem tenho. Asperger? Sim, eu tenho Asperger. Na verdade, eu acho que eu tenho um pouco mais do que Asperger, cara. Eu tenho muita característica de autista, cara. Sou muito autista. Mas você anda fazendo terapia? Assim, esse tempo atrás eu não tava fazendo nada. Agora eu tô fazendo acompanhamento psicológico, cara. Tô indo na psicóloga Tem atualmente. que ir, cara. Tem que ir porque às vezes você, por exemplo, se você fizer isso, você consegue dar uma controlada, às vezes, até entender alguns padrões sociais, não? Essa é a questão. Tem muito problema com esse negócio de socialização, cara. Porque eu tenho dois modos, cara. Ou sou um introvertido que literalmente não fala nada, ou eu sou o extrovertido loucão que fala só sobre terra plana. Aí isso às vezes dá um problema. Assim, você pode ver que problema de fala eu não tenho, cara. Você vê que eu praticamente não gaguejo quando eu tô falando. Isso é uma coisa que a maioria dos autistas não tem. A maioria dos autistas é meio gaguinho, né? Eu consigo falar bem, só que eu tenho um problema que eu não consigo muito variar de assunto. Se eu tô falando de um assunto, eu fico falando daquilo a fio por horas e horas e horas. Esse é o problema. Por que tu, por exemplo, não começa a se interessar por, sei lá, futebol ou algum esporte, começa a frequentar um clube de um esporte e fala só daquele esporte? Cara, a questão é... Como eu posso explicar? Por mais, talvez, problemático que eu seja, cara, eu me considero alguém feliz, cara. Eu não tenho nada do que reclamar da minha vida. Você não se considera uma pessoa feliz? Eu me considero alguém feliz. De vez em quando dá umas badzinha, cara, mas passa. Às vezes, tipo, você fica triste, né? Mas é algo que passa rápido, sabe, cara? É normal você ficar triste, porque, cara, assim, como que eu posso explicar? Pô, mas se Uma você coisa não que, tá... Se cara, eu vou dizer o você não... seguinte, o mundo, cara, inclusive na Terra plana, uma coisa que os terraplanistas sempre falam é que o mundo é uma grande dualidade, cara. Inclusive o próprio símbolo do Yin Yang, ele foi criado pelos chineses lá, que acreditavam que a Terra é plana. O Yin Yang é exatamente a Terra plana. Tipo assim, o mundo é uma grande dualidade. E se não existe, por exemplo, o mal, não tem como existir o bem. Se não existe a tristeza, não tem como existir a alegria. Um não existe sem o outro, cara. Essa que é a questão. Tipo, talvez isso mude quando? No final dos tempos. No final dos tempos, talvez. Quando
surgir na Terra Nova Jerusalém, que é a fusão dos céus com a Terra, e todo o mal estiver aprisionado lá no inferno, talvez lá no final dos tempos seja diferente, seja tudo perfeito. Mas enquanto não chega ao final dos tempos, cara, inclusive eu acho que tá muito próximo, vai existir bem e vai existir mal, cara. Infelizmente, estamos em um período histórico onde o mal predomina, e eu acho que todo mundo percebe isso, cara, que o nosso mundo ele não é governado por pessoas boas. É uma... Infelizmente. E no final das contas eu me considero alguém feliz. Tem mais problemas assim que tem. Entendo, cara. Entendo. Tipo assim, é legal que você fique bem contigo mesmo, sabe? Eu tenho problemas assim, tipo, arranjar Mas eu acho que, tem tipo muita assim, gente se que- você... por exemplo, às vezes essas coisas de tristeza esporádica, assim, talvez seja porque você Sim. não esteja confortável com a situação atual, não? É que assim, de vez em quando eu tenho, cara, mas até essas tristezas esporádicas servem até como uma espécie de reflexão. Eu tiro muitas reflexões nesses momentos, cara. E logo volto a ficar feliz. Praticamente eu extraio muitas reflexões. E é algo que... Olha, cara, eu tenho muito problema, cara, literalmente, que as pessoas geralmente me acham muito estranho. Por motivos óbvios, né? Geralmente eu tenho dificuldade de socializar, de ter muitos amigos. Os poucos amigos que eu tenho, olha que bizarro, a grande maioria autista são tipo... Por exemplo, o Pena. O Pena você notou que ele é uma pessoa meio diferente da maioria também. Eu me dou muito bem com o Pena. Ele é praticamente o mesmo estilo que eu, sabe? Um pouquinho... Sim. É isso, cara. O que você achou de mim, cara? Ah, eu achei interessante, cara. Uma coisa, tipo assim, já tinha uma suspeita que você era autista. É. Acho que eu tinha uma suspeita, assim. Sim. Mas deixa eu ver o que mais. O que eu posso agregar na pauta. A gente já tem 1 minuto e 31 de vídeo. 1 minuto Acho e 31? que. Você nem gravou? 1 minuto não, 1 hora e 31 minutos. Ah, sim. Perdão. Ainda tem um tempo. Mas assim, acho que. Será que tem algo mais a agregar? Eu tenho um canal no YouTube, cara, onde eu tenho uma série de Minecraft, que é o canal... só que se eu falar o nome do canal, eu vou ter que falar o meu nome verdadeiro. Mas assim, Pô, por que tu não muda o nome do canal? Tipo, faz o seguinte, deixa eu completar meu raciocínio. Se você não colocar meu nome no título, não tem problema. Mas só não pôr no título, para as pessoas não pesquisar, para se alguém da minha faculdade não pesquisar na barra do YouTube aparecer, sabe? Mas aqui, como tá 2 horas e pouco, eu posso falar. Meu nome verdadeiro é Damer e o nome do meu canal é Prince Damer. PRINCEDAHMER. Prince Damer. E tem uma série de Minecraft com 16 vídeos, né? E se alguém quiser... Prince Damer, né? Sim. Exatamente. A gente vai colocar na descrição o seu canal aí para o pessoal conhecer a tua série de Minecraft, hein? Sim. Em 2020 eu ainda era meio blue pill, sabe? Você já não pensa que vai ter coisa de terra plana lá, naquela época não era. Mas eu já era doidão igual tem sou quantos hoje. anos? Eu tenho 17, cara, e já tô na faculdade. Sério? Caramba. Sim, cara. Eu 17, sou bem novo. Faço 18 mês que vem. Ah, entendi, cara, entendi. Pô, então é isso aí, esse aqui é o nosso convidado, nosso ilustríssimo Prince Damer, certo? Sim. Mostrou aí que ele sabe dos assuntos aí de terra plana, da vida dele um pouquinho, entendeu? Das experiências dele um pouco, né? E até mesmo da série de Minecraft dele, né? É algo a se pontuar também. Mas, cara, eu amo Minecraft. Damer, a gente vai ter ainda uma segunda parte, sabia, né? Vamos ter uma segunda parte? Oh! Não hoje. Vai ser outro dia. Ok. Eu amo Minecraft e amo cachorros, cara. 2 coisas que eu mais amo. Ah, entendi, cara. Pô, que massa, cara.
Continue assim, sei. cara. Sei. Mas enfim. É isso aí, pessoal. Valeu. E até a Tchau, próxima. meus amigos. Falou. Tchau.